Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, dia extremamente volátil, né? Tanto aqui em especial, a gente chegou a cair quase 2%. Na verdade, caímos 2%, marcamos mínimas em 101,630, né? Guiado em especial pela queda de 10% de Petrobras, entre outras ações. Por conta, né, a gente já vem comentando desse cenário, né, da curva de juros que segue alta, né, se você observar a curva de juros agora, né, se você for lá, o vértice de 2023 e o vértice de 2024, que são as projeções de Selic para o final destes anos, os dois vértices estão em 14%, ou seja, projetando mais um aumento de juros para o ano que vem e a manutenção do juro alto, né, nesses próximos anos. Assim, a gente já teve essas discussões, né, e não preciso nem falar muito aqui, né, tem várias matérias, várias coisas falando da quão prejudicial para uma economia, em especial a nossa economia emergente, né, quão prejudicial isso é para os juros em níveis historicamente altos, é muito prejudicial, né, para a atividade produtiva, emprego, próprio PIB, né? Então né, não podemos esquecer nunca, endividamento das famílias está batendo aí 79%, né? Teve as pesquisas do PEC, pesquisas do Serasa, então, né, não é um cenário fácil, né? Inadimplência dos bancos, enfim, manter os juros altos por conta de expectativa de aumento de inflação por conta de descontrole fiscal não é a melhor solução e nunca foi, né? E a gente viu isso acontecendo, né, nos últimos anos, lá 2014, 2015, a última crise fiscal, por conta, né, da nova matriz econômica, o Estado condutor do crescimento, toda aquela coisa, e que aparentemente está caminhando para esse processo e o mercado vai precificando isso, né? Vai precificando isso. E, né, hoje também a gente pode falar que a Petrobras pesou bastante, né? Fechou com uma queda de 8, mas chegou a cair mais de 10 por conta, né, da aprovação relâmpago da lei das estatais, né? Isso faz com que o mercadante possa assumir o BNDES e derruba, né, um obstáculo para nomeações do governo e também para promoção de mudanças de gestão nas estatais, né? O que eleva a possibilidade de intervenção, né, para questão social, para questão política, para todas as questões, né? Não tem bonzinho também aí nesse meio do caminho, né? Muito cabide de político é feito em estatal, e a gente sabe disso. Infelizmente isso é uma prática do Brasil e que é algo extremamente ineficiente para qualquer coisa, né? Mas enfim, a gente teve no final das contas, né? Aí a gente chegou a cair 2% por conta disso, mas mais uma vez nós fomos salvos pelas commodities metálicas, né? O futuro do minério de ferro subiu 1,55, então Uzi Minas subindo 5, CSN subindo 4, Vale subindo 1%, né? A gente teve também, vamos assim dizer, várias ações ressurgindo das cinzas, né? Várias ações retornando para os níveis lá de junho e de julho, que é basicamente a mínima do ano, né? Os bancos, né? Várias ações, setor de construção, setor de varejo, várias ações retornando para as mínimas, para a mínima, literalmente para a mínima do ano, devolvendo quase tudo. Voltando para a mínima do ano, né? Algumas estão caindo 60, 70 no ano. E, né, abre espaço para pelo menos, né, abre um risco-retorno, tentativa de comprar, porque alguma justificativa tá barato, né, sei lá, né, aí tem essas, você tem pelo menos o papel voltando para a mínima do ano, pelo menos você tem seu stop, né, se perder a mínima do ano, o negócio vai seguir em queda, né, então a gente teve esse movimento também, a gente vai falar um pouco sobre isso, e que fez com que o Ibovespa fechasse aí com praticamente estável. E, além de tudo isso, né, que é Brasil, a gente teve também a questão do Fed. Última reunião do Fed. E assim, se vocês quiserem ver um pouco um resumo maior, ter uma noção maior do que foi essa reunião do Fed, não deixa de conferir
lá no meu Instagram, no Rafa Investir, tem um texto lá no meu feed, né, que explica tudo isso. Eu vou fazer um resumo aqui para não ficar tão maçante, tá? Final das contas, né, subiu 50 pontos, como era esperado, juro encerrando 2022 na faixa entre 4,25 e 4,5. O comunicado foi um comunicado duro, como esperado, muito contra gosto do mercado. Não sei o que o pessoal está projetando que ia ser um recado menos duro ou sinalizando corte de juros, né? Sei lá. Só por conta a gente teve de 2 dados de inflação menor do que esperado, em vista de um ano inteiro de inflação alta, né? A gente vai encerrar o ano aí uma inflação próxima de 6% nos Estados Unidos. A meta de inflação é 2%. Né? Então, reforçou o recado, né, que o Fed está de olho na inflação, que ainda é muito cedo para pensar em corte. Deixou bem delimitado que não terá os próximos aumentos serão de no máximo 50 bips, né? Então 50 ou 25 ou não ter corte ou não ter aumento, né, ou corte, né? E a gente teve, né, do lado das projeções, chamou a atenção aumento de todas as projeções de inflação, aumento de todas as projeções de juros e queda na expectativa de PIB para o ano que vem, né? E um mercado de trabalho ainda bem forte, né? Então, se você for ver as expectativas de inflação, né, se você olhar a tabelinha lá, as projeções apontam para que essa meta de 2% que é perseguida pelo Fed e que o próprio Jeremy Powell no discurso falou que não vai mudar isso, ela só vai ser atingida em 2025 pelo passo atual da curva, né? E as projeções de juros, em especial, todo mundo está de olho para o ano que vem, elas foram elevadas, né? Elas foram elevadas para a faixa entre 5 e 5,4, sendo que nessa média, né, o maior concentrado na base inferior desse range, né, que seria mais próximo da faixa de 5,1, né, entre 5 e 5,25 que dá 5,1. Aí ficou muito dividido, porque assim, 9 membros acreditam que vai ficar entre 5 e 5,25. Outros 7 acreditam que vai ficar mais de 5,25. Então, por isso que o range está alto, de 5,1 até 5,4. E mostra o quê? Que tem mais upside que downside no cenário atual, mesmo com dois CPIs abaixo do esperado. Aí veio o discurso do Jeremy Powell, que, querendo ou não, eu fiquei surpreendido pelo mesmo tom que ele adotou, né, no comunicado, né, não ficou focado, não, tem que focar em crescimento, focou que tem que fazer o combate da inflação, mas que se ao longo de 2023, acredito nesses próximos 4, 6 meses, né, vamos imaginar aí, nesses 4 meses, vamos lá, essa inflação siga, em especial a inflação do consumidor, porque a inflação do produtor, a parte de serviço, segue em alta. Se essa inflação do consumidor seguir em queda, isso vai depender muito, mas muito mesmo, da queda do petróleo, né? E se a parte do produtor, que aí está muito mais ligado com a questão também dos reajustes salariais, se essa não tiver não apertar tanto, se o petróleo ficar comportado e esses reajustes salariais, essa pressão do mercado de trabalho não incomodar tanto a inflação, aí sim, vendo isso, o Fed vai mudar o seu discurso, vai começar a pensar em parar de subir os juros, né? E, por consequência disso, o mercado, por consequência, vai começar a antecipar a corte de juros em 2023. Tá? Esse é o cenário base? Não é. O cenário base é o quê? É a inflação ainda alta e o Fed mantendo o discurso, mesmo com a economia desacelerando. O melhor cenário é a inflação seguindo em queda nesses próximos 4 meses, 4, 6 meses, e, né, a gente iniciar 2024, fim de 2023, né, começo de 2024, aí, já cortando juros. Né? E o pior cenário é a inflação ainda alta e um processo de desaceleração econômica, que é projetado pelo Fed ano que vem.
que aí, né, é a tal da estagflação, que é o cenário projetado aqui para o Brasil, querendo ou não, né? Então, são esses foram os temas de hoje, né, tanto Fed, tanto Brasil, que influenciaram o mercado. Então, vamos começar aqui pelo mercado norte-americano e a gente vai para o Brasil. Deixa eu ver se está tudo aqui. Está tudo aqui, então vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui? O S&P fechando com uma queda de 0,60, a Nasdaq caindo 0,80, né? Destaque para o petróleo, né? O petróleo aí subindo 2,7%, então nosso call de PetroRio, de PRIO, tá indo muito bem, tá? Acho que está dando cerca de 10% aí nesses últimos 3 dias, então show de bola, foi um bom momento para a entrada, né? E diante disso aqui, diante dessa queda aqui do mercado norte-americano, o mais importante de tudo, primeiro, eu não considero que foi uma derrota para o mercado, esse Fed, né? Muita gente falando, não, foi uma derrota para o mercado, porque foi muito dura a comunicação. Eu acho que foi uma comunicação justa, né? E que a gente corrigiu o exagero que deu ontem, né? Que estava projetando corte de juros para o ano que vem. É muito cedo para a gente falar isso. Então, eu considero aqui, tá ótimo. Fechou no mesmo nível, nesse nível aqui dos 4.000, 3.900, está ótimo. Isso aqui é uma vitória, né? O pior cenário seria se perder esse 3.900. Então, enquanto acima desse 3.900, segue a expectativa para o rompimento do 420. Vai ser esse ano ainda? Talvez não, né? Agora, eu tô até brincando com que eu tenho um pessoal lá, que eu tenho um grupo com o pessoal de mercado financeiro. Bom, agora terminou o ano, né? Já pode começar o Natal, pode começar o ano novo, né? Porque foi o último grande momento aí para o mercado internacional, né? Mercado brasileiro, mercado internacional, que foi a reunião do Fed. Obviamente que não. Aqui a gente está vivendo cada dia é uma novidade, né? Mas lá fora provavelmente a gente vai perder uma volatilidade, deve encerrar muito próximo daqui. Eu acredito que não tem mais dados relevantes para nessas próximas 2 semanas, né, de inflação ou coisa nesse sentido. Talvez vale ficar ligado nas expectativas de inflação divulgada pelos Feds, né, Fed de Nova York, Filadélfia, essas coisas. Mas importante é ficar acima desse 3.900. Encerrou o ano acima desse 3.900, tendência de alta, segue firme e forte, espaço para tentar romper esse 420. Tá? Então, para mim, foi um Fed muito bom, porque foi um Fed realista, né? que não deixou umas expectativas distorcidas. Isso é muito bom, né? Bem contrário do que está vivendo aqui o Brasil, né? E não por culpa do nosso BC, que é independente, mas por culpa desse novo governo que está trazendo diversas expectativas negativas que vão influenciando diretamente aí na percepção do risco de mercado. E tá ótimo, cara. Tá ótimo. Para mim foi excelente esse resultado. E aí, né, o que a gente viu aqui no Brasil? Né? Primeiro, né, como eu estava falando para vocês, se você observar o vértice que projeta Selic em 2024 na faixa do 14 e o vértice, né, para o próximo ano também na faixa de 14. Né? Então, é um cenário assim de juro alto e assim, dependendo dessa questão fiscal, isso aqui pode continuar subindo. Né? Eu acredito o seguinte, né, que o de 2024 ele já está atingindo... Não, só se for um descontrole absurdo fiscal que a inflação vai voltar para 8%. É que a gente já vem de um processo de alta de juros desse ano. Então, precisa fazer conta. Não é uma conta fácil, mas é algo que vale a pena entender. Esse efeito inflacionário com relação a esperar manutenção de juros em 2024. Como eu falei, eu não tenho noção, eu acho que ninguém tem noção, por isso que o mercado está tão estressado e tão volátil com relação ao impacto do fiscal, né, como isso vai impactar diretamente a inflação, em vista que a expectativa é que essa economia vai desacelerar muito nos próximos, né,
né, nos próximos trimestres, né, ao longo do ano que vem. Então, o que mata um pouco, né, o que deixa um pouco essa tese que pode subir, essa tese que o juro vai ficar estável em 2024 é que a gente observa que a tese que pode subir o juro ano que vem, mais ainda que 14%, a tese que a gente vai ter uma balança comercial um pouco mais fraca. Né? Então, não é um cenário fácil, mas já está num estresse elevado. Né? Já está no estresse elevado. Né? E, em vista desse estresse já muito elevado, a gente observou, né, quando o mercado voltou para o último topo rompido, o que é esses 101 mil pontos? Né? Foi o ponto rompido lá, lembra? Julho, agosto, finalzinho de julho, agosto, que fez esse movimento aqui. Aí, se você for observar, por exemplo, Itaú, voltando para esses níveis, né, muito próximo da mínima do ano, não muito próximo, mas próximo da mínima do ano. Aí você dá uma olhada, por exemplo, também o próprio Bradesco, né, que foi destaque de alta aqui, voltando para um suporte extremamente importante, né, que é aqui 2020. Né. Aí você, Cyrela, voltando também para a mínima do ano. Então, esses papéis, ele meio que, né, com essa percepção que parece que as coisas, não é que está tudo precificado, mas que existem relações de risco-retorno favoráveis. Não é fácil, é um estudo que eu venho fazendo bastante com o pessoal do Infobolso. Né? Inclusive, se você quer participar do Infobolso, a gente pegou bem essa comprinha, por exemplo, de Prio. A gente não pegou essa queda, né? Quando no dia 9 aqui a gente zerou, fez parcial. A gente fez parcial aqui quando o Forion rompeu 118 e zerou, estopou, enfim. A gente ficou 90% de caixa aqui, desde 114, e aí a gente veio colocando algumas coisas, né, nesses 2 dias aqui de forte queda. E uma entrada que a gente fez foi, por exemplo, o Prio, aproveitando lá o petróleo que voltou para $75. A gente entrou no dia 8, né, do dia 8. E aí, a gente entrou aqui, já está dando aí cerca de 10%. Então, por enquanto, é o que a nossa carteira está em queda, né? Se você olhar que está em queda, a gente iniciou o só pegar aqui, só para você ter uma ideia, né? Só para não falar besteira, né? Só para não falar besteira. O que a gente tem aqui, ó? A gente iniciou a carteira, né, no dia 26/9. No dia 26 aqui, cadê? 26. Né? Aqui, ó, a gente iniciou a carteira aqui, ó, no dia 26/9. Né? Daqui até aqui, o mercado aí caiu 7%. E nesse período aqui, a carteira caiu 2,09%. Então a gente está com um alfa, né? Apesar da queda do Ibovespa, a gente está com um alfa de 5%. Né? Ou seja, a gente, por conta de não ter... você podia ter vendido. Você podia não sei o que. Você podia, né? Podia fazer muita coisa. Mas meu perfil não é ficar operando vendido. É em busca de montar a carteira. É o meu perfil. Né? Se você operou vendido, enfim, aí eu não tenho nada contra. Eu prefiro não participar desse movimento, projeção de queda, e alocar esse dinheiro em outros investimentos. Né? Como, por exemplo, a gente aproveitou, né, quando deu aquele estouro da curva de juros, né, aqui, né, no dia 23, inclusive, aqui, a gente aproveitou para colocar bastante, pegar algumas prés aí pagando 16 e pouco por 2 anos. Né? Então, eu prefiro fazer isso, mas nada contra quem vende, enfim, nada contra isso. Mas eu tenho esse perfil. E agora eu venho tateando algumas coisas para pensar e montar posição, porque na minha opinião aqui, não é que o risco-retorno é excelente que vai fazer isso aqui, mas tem coisas que vale tomar um risco. Não é nossa, vou encher a mão, mas pô, eu tô com 80% de caixa, né? Então
pode ser alguma coisa interessante que a gente está de olho aí, quem sabe a gente possa aproveitar. O que eu espero amanhã por Ibovespa, né? O Ibovespa fechou com esse candle de reversão aqui, volume acima da média, tal. Se sair rasgando, se fechar o dia acima da máxima, beleza. Abrir o dia rasgando isso aqui, a curva de juros despencar, né? Não sei, beleza. Fazer esse movimento aqui, a curva de juros, show de bola. Concordo que a gente pode ver o Ibovespa abrindo, rasgando. Mas não é a perspectiva, né? Pelo recado que foi dado pelo Fed, né? E por tudo que ainda a gente está vivendo com relação a esse risco fiscal. Então, se a gente observar nos 60 minutos, onde a gente parou? Tá vendo? A gente está em tendência de baixa no curtíssimo prazo, né? Então a gente parou aqui, a gente parou aqui de novo. Qual que é a probabilidade maior? Voltar para cá. E aí, se eventualmente segurar por aqui, tentar sinalizar fundo mais uma vez, ok. Aí pode ser uma oportunidade para pensar em compra contra a tendência, né? Agora, o que eu falei, se sair rasgando que nem isso aqui, aí a gente já está preparado com alguns papéis que a gente gosta, que ainda estão em tendência de alta no curto prazo, né? E que tem um fundamento bem interessante também, né? Empresas premium, que estão baratas e que estão em tendência de alta no curto prazo. Então a gente tem uma listinha lá que a gente vai, a cada dia vai se reduzindo, mas ainda existe esse tipo de papel, né, na bolsa, e aí a gente vai colocando um pouquinho na carteira, mas também em caráter especulativo. Não acho que vai voltar para o 118. Deu certo, andou um pouco? Beleza, já ajusta seu stop para o preço de entrada e deixa. Voltou para o topo, o último topo, não conseguiu romper? Faz parcial. Mas é parcial de 4%. Não importa, faça parcial. Por estar em tendência de alta, a chance de romper as resistências é maior, né? Então, também vale a pena ponderar isso. Bom, enfim, então temos esse cenário aí para o Ibovespa diante do movimento. Vou falar um pouco aqui do grande destaque do dia, foi Petrobras, né? Que já está com 20 minutos de vídeo. E assim, né, a gente já vinha desde esse gap, desde o dia 31, né, com esse gap de baixa, já sinalizando que aqui era topo, que era tendência de baixa, e foi confirmado tudo isso, né, graficamente, beleza. Perdeu o 22,60 com gap de baixa, volume muito acima da média, tendência de baixa curtíssimo prazo está declarada, foi fechar o gap aqui nos R$21, mostrou força compradora. Qual que é a probabilidade maior? Voltar, perder esse R$21 e voltar para essa região dos R$19. Tá? Essa é a probabilidade maior para a Petrobras. Porque o gráfico está muito feio, né? E se a gente for ver um reajuste de múltiplos, né, por conta da perspectiva de uma redução drástica de fluxo de caixa, né, por ineficiência de alocação, aí tem que fazer os ajustes necessários, né? Vários bancos fizeram recomendações com relação a isso. Vale a pena dar um Google aí e procurar os relatórios ou matérias sobre. Beleza? Tranquilo, né? Então, foi basicamente isso que aconteceu hoje. Que nem, vamos pegar aqui um destaque de alta do dia. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, o meu está em tendência de alta, né? Não, recuperando. Aqui, ó, por exemplo, Cogna. Pô, o papel voltou para a mínima do ano. Aí reagiu. Né? Então, é isso que aconteceu com diversos papéis, né, ressurgindo das cinzas, basicamente por voltarem, né, para mínimas importantes. Né? Lojas Renner, né, mesma situação aqui. Lojas Renner é pior, né? Lojas Renner está lá nos níveis de 2018, 2017. Então, pessoal, é isso, né? Desculpa, ficou um pouco maior o vídeo, mas dia de Fed é sempre um dia mais caótico e de mais informações. Mas, em resumo, achei que foi uma boa reunião
Talvez tenha um componente de pressão maior? Tem. Não tem um upside gigantesco, né? Mas não tem um componente de... Não, isso aqui é um componente de alta. Não, é um componente de pressão negativa, sim. Mas eu não acho que vai ter um downside gigantesco. É um reajuste, um ajuste de expectativas e a inflação vai ser o guia para o mercado norte-americano para esse final de mês, né? Para esse final de ano e em especial janeiro, fevereiro e março de 2023, que aí a gente vai entender qual que vai ser, né? Esse primeiro trimestre vai ser muito importante para o direcionamento com relação à curva de juros. E aqui, né? Todo dia vai ser dia importante por conta, né, de toda essa questão política que vem ocorrendo. Mas, como eu disse, vale a pena fazer uns estudos, pensar um pouquinho nessa relação de risco-retorno. Não tá para carregar a posição? Talvez não, mas alguma coisa um pouco mais tática, um swing trade, alguma coisa nesse sentido, pode surgir, né, diante desse sinal que foi dado pelo Ibovespa e diante que a gente observou na curva de juros, que a gente está num limite importante também. Beleza? Não tá fácil, não, o mercado financeiro não é fácil, né? Nunca foi, nunca será. Aqui no Brasil é pior, mas às vezes aparecem as oportunidades e por isso que existe o Infobolso. Se você quiser participar do Infobolso, conhecer mais o produto, descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço e até mais.